Boa tarde! E aí, galera? Joia? Olhem só. Eu vinha lembrando aqui com os meus botões que na Roma clássica havia uma preocupação muito forte do cidadão que ia comprar escravos. Né? Ele ia comprar escravos e ele estava muito preocupado porque ele se sentia em desvantagem em relação ao vendedor de escravos. Por quê? Porque o vendedor do escravo conhecia a história do escravo. Sabia se o escravo era fujão, se o escravo tinha alguma doença, sabia a origem do escravo, de que país ele veio, de que região ele veio. Informações bastante importantes, né? Informações importantíssimas, na verdade, para o comprador desta mercadoria humana. E ele se sentia em desvantagem, assim como hoje eu compro um carro usado, eu fico muito preocupado porque o vendedor, né, poderá não me dizer da história do carro e eu ter um prejuízo. Assim, os compradores de escravos na Roma clássica tinham essa preocupação. E era preocupação, evidentemente, importante e era uma preocupação válida. Afinal de contas, o escravo era uma coisa e era investimento. Né? Não sou professor de história, mas eu acredito que escravo era caro. Era um investimento razoável. Por que digo tudo isso? Né? Porque eu penso o seguinte: assim como na Roma clássica a história do indivíduo era importante, porque ele, do indivíduo que ia ser vendido, porque ele poderia gerar prejuízo, eu fico muito preocupado com algumas escolas que, ao receberem alunos, a entrevista que se faz buscando a história do aluno é quase que saber se na história do aluno há algo que faça a escola atual sentir-se possível prejudicada no futuro, como se esse aluno pudesse, devido à sua história, dar um prejuízo futuro à escola. Veja, este objeto aluno que está negociando um contrato educacional, se for um aluno com histórico de baixas notas, se for um aluno com histórico de indisciplina, se for um aluno, não sei, com uma história X, ele poderá ser um prejuízo para a escola atual. Portanto, algumas vezes eu percebo escolas que agem com quase que como desconfiança em relação àquele indivíduo, aquele adolescente, aquela criança que está tentando fazer um contrato com a escola. Alguém poderá estar pensando: capaz, professora Milka, as escolas estão ávidas por alunos pagantes, porque eu me refiro à escola particular, evidentemente, se bem que a pública também faz isso, né? Mas depende. Se essa escola particular tem como seu lema o sucesso, se essa escola particular ela quantifica o número de alunos que passam no Enem, que passam no vestibular, ela é uma escola que vende o sucesso e os pais compram o sucesso, o perigo de investir num aluno com um histórico, abre aspas, de insucesso, não é viável. Então essa coisa aluno passa a ser um projeto preocupante, um investimento preocupante para essa escola. Fica mais interessante ainda, fica mais evidente, melhor dizendo, aquele aluno que vem tentar a matrícula em um período muito diferente daquele usual. O que pensa a escola? Por que ele saiu da outra escola para cá neste período? Seria indisciplinado? Seria por estar reprovando?
Qual será o histórico negativo deste aluno? Então hoje a minha reflexão é sobre isso, esta visão quantificadora e desumanizadora deste ser humano que é avaliado se pode ou não pode ser, de certa forma, comprado pela escola. Veja, o pai paga, mas a escola poderá estar fazendo um cálculo se vale o custo operacional, se vale o custo de ter esse aluno. Portanto, ele investiga a história deste aluno, a história pregressa, buscando ali indícios de que essa compra de aluno vai trazer prejuízo. Por isso que quando eu estava lá pensando na Roma clássica, né, deu um salto, assim, só Freud explica a questão do escravo romano e a questão do aluno coisificado nas escolas e que pode ser rejeitado por uma perspectiva de prejuízo futuro. O investimento, às vezes, pensa a escola, não vale a pena investir nessa criatura que vai me custar X reais hoje, né? E poderá me custar 3x reais amanhã, porque ele poderá ser um péssimo aluno, uma péssima propaganda para a escola, um péssimo, portanto, investimento. Então, por favor, tenham cuidado com essas escolas, pais, porque elas vivem um mundo de investimento e não de educação. E quando eu vejo hoje a ideia de escolas sem partido, escolas que não educam, escolas que apenas informam, escolas que apenas discutam conhecimento pelo conhecimento, isso poderá dar vazão a essas escolas que vão quantificar seus filhos para ver se vale a pena investir neles ou não. Então, muita reflexão, um abraço e muito cuidado. Até a próxima!